Existe um lugar no planeta onde o tempo não parece seguir as mesmas regras, onde dias se estendem por meses e noites parecem não ter fim. Um lugar onde o conceito de amanhã começa a perder o sentido, e onde o relógio continua girando, mas a realidade ao seu redor não acompanha. Esse lugar existe, e não é ficção. Fica no extremo norte do planeta, quase no topo do mundo, no arquipélago de Svalbard, um território gelado, isolado, silencioso, e ao mesmo tempo, fascinante. Ali, durante parte do ano, algo completamente fora do comum acontece. O sol simplesmente não se põe. Ele permanece no céu, girando lentamente, como se estivesse preso no horizonte. Por dias, depois semanas, e em certos períodos, por meses inteiros. Sem noite, sem escuridão, sem aquele momento em que o mundo desacelera, sem o sinal natural de que o dia acabou. Imagine abrir os olhos às 3 da manhã e ver o céu completamente iluminado. Imagine tentar dormir enquanto o sol ainda está lá fora, como se fosse meio-dia. E então, quando o inverno chega, tudo se inverte. O sol desaparece completamente, sem nascer, sem dar sinal, sem aparecer no horizonte. E a escuridão toma conta de tudo. Uma escuridão contínua, profunda, silenciosa, que dura semanas, às vezes meses. Agora imagine viver assim. Meses sem noite, meses sem dia. Relógios continuam funcionando, horários continuam existindo, mas a sensação de tempo começa a falhar, porque o seu corpo não foi feito para isso. Pessoas que vivem lá relatam algo curioso e ao mesmo tempo inquietante: dificuldade para dormir, insônia persistente, cansaço constante, mesmo após horas de descanso, perda total da noção de horário, mudanças bruscas de humor, ansiedade, irritação, e em alguns casos, até confusão mental. Porque dentro de você existe um relógio invisível, um sistema natural, chamado ritmo biológico. Ele depende da luz, do ciclo entre claro e escuro, dia e noite, atividade e descanso. Mas em Svalbard, esse ciclo simplesmente desaparece. E quando isso acontece, o cérebro tenta se adaptar, mas nem sempre consegue. Há dias que parecem eternos, que nunca acabam, e noites que parecem suspender o mundo, como se o tempo tivesse sido pausado. Mas esse fenômeno não acontece apenas lá. Existem lugares ainda mais extremos, cavernas profundas, onde a luz do sol nunca chegou, ambientes completamente isolados do mundo externo, onde cientistas decidiram fazer um experimento. Eles passaram semanas, alguns até meses, sem qualquer referência de tempo, sem relógios, sem janelas, sem luz natural, sem nascer ou pôr do sol. E algo surpreendente aconteceu. O cérebro humano começou a quebrar a noção de tempo. Algumas pessoas acreditavam que haviam passado poucas horas, quando na verdade, dias inteiros já tinham se passado. Outras tinham certeza de que dias haviam passado, quando eram apenas algumas horas. O tempo interno simplesmente deixou de coincidir com o tempo real. E isso revela algo perturbador. O tempo que você sente não é o tempo real. Ele pode ser distorcido, esticado, comprimido, acelerado ou desacelerado, dependendo do ambiente, dependendo da luz, dependendo da sua mente. E isso acontece até em situações comuns. Momentos de medo fazem segundos parecerem longos, como se o mundo desacelerasse. Momentos felizes desaparecem rápido demais, quase sem serem percebidos. E quando você está entediado, cada minuto parece infinito. Agora leve isso ao extremo. Em Svalbard, o sol girando no céu sem desaparecer cria uma sensação quase irreal, quase como se o dia estivesse travado. E durante a noite polar, a escuridão constante torna tudo mais lento, mais pesado, mais silencioso, mais introspectivo, como se o mundo estivesse em pausa. Para lidar com isso, os moradores precisam se adaptar. Alguns usam cortinas blackout, que bloqueiam completamente a luz. Outros seguem horários rígidos, disciplinados, quase militares, com hora certa para acordar, para comer, para trabalhar, para dormir, mesmo que lá fora o ambiente diga exatamente o contrário. Porque ali,
o tempo deixa de ser algo natural e passa a ser algo controlado, artificial, construído. Mas existe um detalhe ainda mais intrigante. Mesmo com toda essa organização, mesmo com relógios, mesmo com tecnologia, ninguém escapa completamente. A sensação estranha continua. Porque no fundo, o tempo não é apenas medido. Ele é sentido. E quando o ambiente muda, a forma como você sente o tempo também muda. E isso levanta uma pergunta inquietante. O tempo é realmente constante? Ou ele depende da forma como percebemos o mundo? Porque em lugares como Svalbard, fica claro que o tempo não é tão simples quanto parece. Ele não é só números. Não é só horas. Não é só minutos. O tempo é luz. É sombra. É rotina. É biologia. É percepção. E talvez, o mais curioso de tudo, seja entender que o tempo não precisa parar para parecer completamente diferente. Às vezes, basta mudar o ambiente para mudar tudo. E então você percebe algo ainda mais profundo. O tempo nunca foi apenas uma medida. Ele sempre foi uma experiência. E em alguns lugares do mundo, essa experiência pode ser completamente quebrada.